20h08. Boa noite a todos. Solicito ao vereador José Flávio Ribeiro que ocupe a posição de secretário nesta sessão, por solicitação da primeira secretária Daniela Rodrigues Viana Diogo, que me solicitou a sua dispensa da leitura e da função de primeira secretária dessa sessão, que amplamente eu acatei e posteriormente eu farei um breve comunicado. Solicito que o vereador José Flávio certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a quarta sessão ordinária do segundo ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Senhor presidente, certifico a presença em nome de todos os vereadores. Certificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum legal e regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária do segundo ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Antes de dar início a essa presente sessão, eu comunico aqui, com votos de pesar, o falecimento do senhor Cristiano Rodrigues, tio da vereadora Daniela Viana, e eu solicito aqui como o nosso singela homenagem à família, que a gente faça um minuto de silêncio antes do início da sessão. Conforme prevê o artigo 78 do Regimento Interno em vigor, a ata da terceira sessão ordinária realizada dia 12 de março próximo passado, não sendo impugnada ou retificada, será considerada aprovada. Consulte os senhores vereadores se tem alguma ressalva. Não havendo nenhuma manifestação, fica aprovada a ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Fartura. Ofício encaminhado ao presidente desta casa, a minha pessoa, direcionado a todos os vereadores da casa, convidando para as festividades em comemoração ao 123º aniversário de emancipação política administrativa do município de Fartura e a 26ª Expofar, que ocorrerá no período de 2 a 6 de abril do corrente ano. Shows diversos, programação extensa durante essas datas, ato cívico a ser realizado no dia 31 de março, às 9 horas da manhã, no Ginásio Municipal de Esportes Mário de Andrade. Apertura oficial e início do rodeio no dia 3 de abril, às 20 horas, no recinto de festas Luiz Garbelotto. Então, convite estendido a todos os nobres vereadores dessa casa, a comissão organizadora da 26ª Expofar. Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça, estará realizando aqui neste plenário, no dia 24 de abril, das 19h30 às 21h30, uma audiência pública que tratará sobre o seguinte assunto: discussão sobre as possíveis soluções a serem encontradas para o enfrentamento do problema relativo à poluição sonora e perturbação do sossego público. Convite estendido a todos os vereadores dessa casa para participação nesta audiência no dia 24 de abril, e para qualquer informação, o edital sobre a audiência pública já está fixado aqui no átrio da Câmara Municipal. Então, convite do promotor de justiça, Dr. Gustavo Roberto Costa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias do expediente desta presente sessão.
incompleto. Isso aí é incompleto. Indicação número 19 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, eu, Mariel Garbelotti, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do regimento interno desta digna Casa de Leis, veio respeitosamente perante Vossa Excelência indicar ao senhor excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que disponibilize atendimento oftalmológico através de contratação de um médico para prestar serviço regular no centro de saúde. Justificativa. Essa indicação se dá devido a pedidos de munícipes que reclamam da ausência da prestação de serviço no referido local. Sabe-se que muitas pessoas que procuram o centro de saúde no município com problemas oftalmológicos estão ficando sem o atendimento. Conforme a informação recebida, um profissional foi contratado para prestar atendimento através de mutirão, que será realizado nos dias 29/3 e 5/4, sendo necessário 2 sábados para cumprir o atendimento a cerca de 100 pessoas que estão necessitando do atendimento. Sem dúvida, percebe-se a imediata necessidade da contratação de um médico oftalmologista para atender a grande demanda de munícipes necessitados pelos atendimentos desse profissional no centro de saúde. Sala das Sessões, 26 de março de 2014, Mariel Garbelotti, vereador. Indicação número 20 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, eu, Mariel Garbelotti, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do regimento interno desta digna Casa de Leis, veio respeitosamente perante Vossa Excelência indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que disponibilize uma melhor iluminação na rua Ireno Ferreira Duarte. Justificativa. Essa indicação se dá devido a pedidos de moradores residentes na referida rua e proximidades, visto que essa rua possui pouca iluminação. Já desde o meu primeiro mandato como vereador dessa Casa Legislativa, tenho apresentado com frequência as indicações sugerindo melhorias no sistema de iluminação pública municipal. Portanto, compreende a demanda de serviço nesse setor, mas também ressalto a urgência da presente indicação. Em relação à iluminação desta rua, posso afirmar que pedidos através da indicação já tramitaram nesta Casa, sendo através das indicações números 43 de 2013 e 94 de 2013. Cabe, então, mais uma vez, a esse vereador efetuar mais essa indicação, visto tratar-se de pedido de munícipes farturenses que são ativos colaboradores quando na cobrança de taxas de iluminação pública e que exatamente na rua em que residem não estão cobertos por essa iluminação. Enfim, vamos aguardar juntamente com os moradores citados a possibilidade de melhorias na iluminação pública desta rua. Sala das Sessões, em 26 de março de 2014, Mariel Garbelotti, vereador. Indicação número 21 de 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, João Carlos Riso, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do regimento interno desta digna Casa de Leis, veio respeitosamente perante Vossa Excelência indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que entre em contato com o setor competente, objetivando reparos na iluminação da entrada da cidade, mais precisamente no trevo de acesso à rodovia Alfredo Oliveira Carvalho, aproveitando para pintar as guias e, se necessário, substituir as placas lá existentes. Justificativa.
Recebemos reclamações de que o referido local encontra-se escuro, havendo alguns braços de luz, mas as lâmpadas estão queimadas, o que causa transtornos. Pois, sendo uma das entradas da cidade, o movimento é grande, tanto de veículos como de pessoas de bicicleta, charretes e outros meios de locomoção, necessitando uma boa visão para evitar acidentes. E considerando ser uma das entradas da cidade, merece uma boa iluminação para causar uma boa impressão nas pessoas que aqui chegam, pois é a porta da entrada. E considerando ainda que estão sendo efetuadas pinturas e pequenos reparos pela cidade, devido às festividades de aniversário de emancipação política administrativa do município, no fim do mês de março e começo do mês de abril, pedimos que seja realizado também as benfeitorias citadas acima, pois com certeza a fartura receberá muitos munícipes durante a Expofar. Sala das sessões, em 24 de março de 2014, João Carlos Riso, vereador. Indicação número 22 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e novos vereadores. Eu, Mariel Garbelotti, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do regimento interno desta digna Casa de Leis, venho respeitosamente perante Vossa Excelência indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, ou seja, o senhor Hamilton César Bortotti, para que disponibilize uma melhor sinalização de trânsito no final da rua 7 de setembro e início da rua Ananias Romano, na Vila Romana. Justificativa. Essa indicação se dá devido a pedidos de moradores residentes nas referidas ruas e proximidades. Acontece que quem entra na rua 7 de setembro, oriundo da rua 1º de abril, ao chegar no seu final, não percebe que, ao entrar na rua Ananias Romano, o sentido está na contramão. Somente após estar nesta rua é que se percebe que não é permitido seguir adiante. Então, com a finalidade de resolver esse problema no trânsito daquele trecho, solicito que sejam tomadas as devidas providências e que o Executivo Municipal disponibilize uma melhor sinalização no local, com a colocação de placas indicativas no sentido que o motorista deva seguir e também placa indicando a contramão. Enfim, vamos aguardar juntamente com os moradores que solicitaram a possibilidade de melhorias na sinalização local. Sala das sessões, 24 de março de 2014, Mariel Garbelotti, vereador. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni, solicito uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, apenas uma breve manifestação em relação a essa indicação somente. Sinalização de trânsito. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Conselho Municipal de Trânsito, que tem agido com muita felicidade em alguns casos aqui no município de Fartura em relação à sinalização de trânsito. Principalmente no Parque das Flores, que já foi feito essa sinalização por vários pedidos que passaram nessa casa, então já se organizou o trânsito naquele bairro, mas existem vários pontos ainda necessários. Esse é um deles. Aqui na Vila Romano, é uma rua que ficou mão única, mas que infelizmente as pessoas só percebem que estão na contramão quando estão já dentro da rua, no tráfego dessa rua. Então, que providência seja tomada, emplacamento, pedido de munícipes daquele trecho, e que há tempos vem solicitando e que infelizmente não foi feito. Então, 2 placas bem colocadas naquele local resolveria o problema de um bairro todo, de um trecho todo de rua. Então, é um pedido que, segundo o próprio responsável pelo Conselho de Trânsito, que os pedidos da Câmara, chegando, eles vão tomar providência. Então, é um dos pedidos que a gente encaminha para tomada de providência em relação ao trânsito naquele bairro. Transfiro novamente a presidência ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Recebo novamente a presidência e solicito a continuidade da leitura. Requerimento número 20 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores. Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni, João Batista Massaruti e José Flávio Ribeiro, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador, e com fundamento no inciso 4º do artigo 58 e do artigo 67, ambos do regimento interno desta digna Casa de Leis, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência requererem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado o seu excelentíssimo senhor prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti,
que envia para essa Casa de Leis relação completa contendo os atuais cargos comissionados existentes no Poder Executivo Municipal, com seus respectivos ocupantes, bem como a função em que cada um desempenha, a remuneração e a escolaridade. Justificativa. Cabe ao vereador exercer de forma plena as atribuições que são inerentes ao cargo. Para tanto, fazemos uso desse requerimento. Esta propositura é no sentido de obter informações no que tange o novo quadro de funcionários comissionados da Prefeitura, e assim melhor esclarecer os munícipes que nos questionam sobre isso. Sala das Sessões, em 26 de março de 2014, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, Fernando Emílio Bertoni, vereador, José Flávio Ribeiro, vereador, João Batista Massaruti, vereador. Coloco em votação o requerimento número 20 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 21 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores. Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni, João Batista Massaruti e José Flávio Ribeiro, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 4º do artigo 58, artigo 67, ambos do regimento interno desta digna Casa de Leis, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requererem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado a ilustríssima senhora delegada de Polícia Civil de Fartura, qual seja, doutora Jordana Rueda Amorim, para que informe a essa Casa de Leis o número de ocorrências registradas nos últimos 5 anos contra a mulher, seja violência de forma física, psicológica, ameaças e moral. Justificativa. Tal requerimento é uma reiteração do requerimento número 42 de 2013, que não obteve resposta, sendo que o objetivo do questionamento é iniciar um levantamento da real situação da mulher em nosso município, inclusive para saber se é necessário implantar outras políticas públicas para as mulheres. Sala das Sessões, 26 de março de 2014, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, Fernando Emílio Bertoni, vereador, José Flávio Ribeiro, vereador, e João Batista Massaruti, vereador. Coloco em votação o requerimento número 21 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 22 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores. Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni, João Batista Massaruti e José Flávio Ribeiro, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 4º do artigo 58, artigo 67, ambos do regimento interno desta digna Casa de Leis, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requererem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja o senhor Hamilton César Bortotti, que informe a essa Casa de Leis se há previsão para a realização do concurso público e, em caso positivo, para quais funções e ou cargos e a data prevista para a realização do mesmo. Justificativa. É dever do vereador estar bem informado para assim melhor esclarecer a população que questiona sobre os fatos em tela. Sala das Sessões, em 26 de março de 2014, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, Fernando Emílio Bertoni, vereador, José Flávio Ribeiro, vereador, e João Batista Massaruti, vereador. Coloco em votação o requerimento número 22 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 23 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores. Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni, João Batista Massaruti e José Flávio Ribeiro, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 4º do artigo 58 e artigo 67, ambos do regimento interno desta digna Casa de Leis, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requererem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, ou seja, o senhor Hamilton César Bortotti, que informe a esta Casa de Leis se há algum projeto voltado para o controle de zoonoses no município, baseado na legislação vigente, ou previsão para ser implantado algum projeto nesse sentido. Justificativa. É dever do vereador estar bem informado para assim melhor esclarecer a população que questiona sobre os fatos.
Sala das Sessões, em 26 de março de 2014, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, Fernando Emílio Bertone, vereador, José Flávio Ribeiro, vereador, e João Batista Massaruti, vereador. Coloco em votação o requerimento número 23 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 24 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores. Fernando Emílio Bertone, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 4º do artigo 58 e artigo 67, ambos do regimento interno desta digna Casa de Leis, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, Sr. Hamilton César Bortotti, que informe qual o atual estágio em que se encontra o projeto do Parque Linear e se há viabilidade de ser realizado ainda esse ano. Justificativa. É dever do vereador estar bem informado, para assim melhor esclarecer a população que questiona sobre os fatos. Sala das Sessões, em 26 de março de 2014, Fernando Emílio Bertone, vereador. Coloco em votação o requerimento número 24 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 25 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores. Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertone, João Batista Massaruti e José Flávio Ribeiro, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 4º do artigo 58, o artigo 67, ambos do regimento interno desta digna Casa de Leis, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, ou seja, Sr. Hamilton César Bortotti, que envia a essa Casa de Leis cópia do processo licitatório efetuado para a contratação da empresa Evandro ME no exercício de 2013 e 2014. Justificativa. É dever do vereador estar bem informado, para assim melhor esclarecer a população que questiona sobre os fatos. Sala das Sessões, em 26 de março de 2014, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, Fernando Emílio Bertone, vereador, José Flávio Ribeiro, vereador, João Batista Massaruti, vereador. Coloco em votação o requerimento número 25 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 26 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores. Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertone, João Batista Massaruti e José Flávio Ribeiro, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador, e com fundamento no inciso 4º do artigo 58, artigo 67, ambos do regimento interno desta digna Casa de Leis, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência requererem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, Sr. Hamilton César Bortotti, que envia a essa Casa de Leis cópias das requisições, das notas fiscais e empenhos referentes à numeração 5.070 até 5.080 de 2013. Justificativa. É dever do vereador estar bem informado, para assim melhor esclarecer a população que questiona sobre os fatos. Sala das Sessões, em 26 de março de 2014, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, Fernando Emílio Bertone, vereador, José Flávio Ribeiro, vereador, e João Batista Massaruti, vereador. Coloco em votação o requerimento número 26 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 27 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores. Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertone, João Batista Massaruti e José Flávio Ribeiro, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador, e com fundamento no inciso 4º do artigo 58, artigo 67, ambos do regimento interno desta digna Casa de Leis, vêm respeitosamente perante a Vossa Excelência requererem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, Sr. Hamilton César Bortotti, para que informe a essa Casa de Leis se houve a contratação de empresa privada de segurança para prestar serviços durante o Carnaval,
o Baile da Rainha e, por fim, a Expofar. Em caso afirmativo, o nome da empresa vencedora e o valor do contrato. Justificativa. É dever do vereador estar bem informado para assim melhor esclarecer a população que questiona sobre os fatos. Sala das Sessões, em 26 de março de 2014, Danela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, Fernando Emílio Bertoni, vereador, José Flávio Ribeiro, vereador, João Batista Massaruti, vereador. Coloco em votação o requerimento número 27 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 28 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, Danela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni, João Batista Massaruti e José Flávio Ribeiro, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 4º do artigo 58 e artigo 67, ambos do regimento interno desta digna Casa de Leis, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, o senhor Hamilton César Bortotti, que envia a esta Casa de Leis, a título de informação, cópia de todas as portarias e decretos baixados pela municipalidade no ano 2013 e 2014, até o presente momento. Justificativa. É dever do vereador estar bem informado para assim melhor esclarecer a população que questiona sobre os fatos. Sala das Sessões, em 26 de março de 2014, Danela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, Fernando Emílio Bertoni, vereador, José Flávio Ribeiro, vereador, e João Batista Massaruti, vereador. Coloco em votação o requerimento número 28 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 29 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, Danela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni e João Batista Massaruti e José Flávio Ribeiro, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 4º do artigo 58 e artigo 67, ambos do regimento interno dessa digna Casa de Leis, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requererem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, que informe a esta Casa de Leis se existe a possibilidade da municipalidade ceder, doar um terreno para os grupos da terceira idade de fartura construírem um barracão para realizar os seus eventos. Justificativa. Somos procurados constantemente por integrantes da terceira idade, os quais reclamam da falta de um local próprio, adequado para realizar os seus eventos e seus bailes. Então, que seja estudada uma forma de doar um terreno para a construção de um barracão, atendendo essa parcela da população que merece uma atenção especial. Sala das Sessões, em 26 de março de 2014, Danela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, Fernando Emílio Bertoni, vereador, José Flávio Ribeiro, vereador, e João Batista Massaruti, vereador. Coloco em votação o requerimento número 29 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Solicito à Secretaria da Casa que encaminhe as indicações lidas anteriormente aos setores da Prefeitura Municipal de Fartura e aos demais competentes. E também existem alguns requerimentos desta Casa encaminhados ao senhor Prefeito Municipal que não foram respondidos ainda pelo Executivo Municipal, referentes ao ano de 2013 e também referente a este ano vigente. Solicito à Secretaria da Casa que proceda o reenvio e também ofício reiterando esses mesmos requerimentos que ainda não vieram as devidas respostas. Moção número 007/2014. Senhor presidente e senhores vereadores, o vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja consignada a moção de congratulações aos proprietários do Espetinho Nogueira, Chácara do Coati, pela inauguração das novas instalações. Parabenizamos e desejamos o sucesso aos proprietários desse novo point de fartura, que ficou muito bom, espaçoso, bonito e aconchegante. É um novo espaço para a juventude farturense e da região passar momentos agradáveis e de descontração. Pudemos presenciar vários elogios ao local por parte da população que lá esteve, e realmente
era um espaço que carecia em nosso município, evitando que nossa juventude esteja nas estradas correndo risco de acidentes à procura de lazer durante os finais de semana. Parabenizamos a iniciativa inovadora e corajosa desses jovens empresários, desejando sucesso e prosperidade. Sala das sessões de 26 de março de 2014, Fernando Emílio Bertoni, vereador. Coloco em votação a moção número 7 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Moção aprovada por unanimidade de votos. Nesse momento, darei início aos trâmites regimentais para apreciação das contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2010, época em que respondia pela chefia do Executivo o senhor Paulo Amamura. Esclareço aos presentes que, conforme já dito na primeira sessão ordinária neste ano, bem como em publicação realizada em jornal de circulação regional, o processo de contas da municipalidade referente ao exercício financeiro de 2010 esteve à disposição de toda a população e foi encaminhado para a análise da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, a qual, antes de emitir parecer e elaborar o respectivo projeto de decreto legislativo, notificou o senhor ex-prefeito Paulo Amamura para apresentar defesa por escrito. Assim, peço ao senhor secretário para efetuar a leitura do projeto de decreto legislativo número 1 de 2014, o qual dispõe sobre a rejeição das contas do exercício financeiro de 2010 do Poder Executivo Municipal, acompanhado do parecer da comissão e da defesa do ex-prefeito. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2014, de 7 de março de 2014. Dispõe sobre a rejeição das contas do município de Fartura relativas ao exercício de 2010. 6 membros da Comissão de Finanças, Obras, Orçamentos, Serviços Públicos e Assistência Social, embasados no artigo 49, segundo da Lei Orgânica do município de Fartura, com as disposições do artigo 102, caput 1º do Regimento Interno em vigor, resolvem apresentar o seguinte: decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Fartura relativas ao exercício de 2010, constantes do processo TC 2639/026/10, acompanhando a decisão final proferida pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que opinou pela irregularidade das referidas contas. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Comissão de Finanças, Obras, Orçamentos e Serviços Públicos e Assistência Social, em 7 de março de 2014, Luciano Pérez, presidente, Antônio de Oliveira Gabriel, relator, e João Carlos Riso, membro. Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Assistência Social. Matéria em análise. Prestação de contas públicas. Município, Fartura, São Paulo. Chefe do Poder Executivo, senhor Paulo Amamura. Período, exercício financeiro de 1 de 2010 a 31 de 12 de 2010. Processo de Tribunal de Contas número 2639/026/10. Relator conselheiro, Dr. Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, primeiro dos fatos. O processo TC 2639/26/10, que trata das contas municipais do exercício de 2010, foi apresentado ao plenário dessa Casa Legislativa em 5 de fevereiro do ano 2014, encaminhado a essa comissão na mesma data,
obedecendo ao dispositivo no artigo 102 e seguintes do regimento interno da Câmara de Vereadores de Fartura de São Paulo. A unidade regional do Eclégio, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com sede na cidade de Itapeva, São Paulo, promoveu por intermédio de seus agentes diligências em loco nos diversos órgãos internos da Prefeitura Municipal e, consequentemente, elaborou o respectivo relatório de auditoria, no qual foram descritas as irregularidades detectadas de maneira sistematizada do tópico conclusivo. Em estado a se manifestar, o senhor prefeito ofertou esclarecimentos justificativas em tempo hábil, visando dirimir as falhas apontadas no mencionado relatório. Pelo voto da maioria dos conselheiros daquele eclégio tribunal foi emitido parecer pela rejeição das contas referentes ao exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Fartura. Assim, conforme a certidão subscrita pela senhora Sônia Maria de Aguiar, assistente do conselheiro relator do outro tribunal, a decisão preferida pela segunda Câmara transitou em julgamento no dia 6 de dezembro de 2010. Esses são, em suma, os fatos. Segundo, do mérito. Ao realizar o estudo dos autos de forma racional e, portanto, livre de paixões, constata-se que o relatório da auditoria apresentou conclusão pela rejeição das contas da administração financeira e orçamentária da Prefeitura Municipal de Fartura, São Paulo. Referida rejeição se perfaz pela falta de responsabilidade na gestão fiscal, tal qual exigida pelo artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar número 101/00, com destaque para o descompasso orçamentário e financeiro do exercício. Foi apurado que o déficit orçamentário de 9,48%, ou seja, R$ 2.465.451,50, não foi absorvido pelo resultado financeiro do exercício anterior. Portanto, operou-se redução da capacidade do pagamento com recursos do ativo disponível. Nesse mesmo sentido, os itens B131, liquidez imediata, e o B132, liquidez seca, apontam na razão de indisponibilidade de recursos para o pagamento das obrigações. Terceiro, conclusão final. Diante da deliberação desfavorável emitida pelos órgãos técnicos, econômicos e financeiros e da decisão da segunda Câmara do Eclégio, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que decidiu pela rejeição das contas do exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Fartura, esta comissão, acompanhando o juízo dos dignos conselheiros e da segunda Câmara, também resolve opinar desfavoravelmente a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Fartura referente ao exercício de 2010. Em obediência aos dispositivos do artigo 1º, do caput 1º do artigo 102 do regimento interno desta Casa, foi elaborado o projeto de decreto legislativo e estamos encaminhando ao presidente desta Casa para que apresente ao plenário para apreciação, observado o prazo estabelecido pelo inciso 2º, artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. Sala das Comissões, em 7 de março de 2014, Antônio de Olivetti Gabriel, relator. Estamos de acordo com o parecer do relator. Sala das Sessões, em 7 de março de 2014. Luciano Pérez, presidente. João Carlos Riso, membro. Dentro das formalidades legais e regimentais, foi notificado o senhor prefeito Paulo Amamura que fizesse a sua defesa por escrito, e assim o senhor ex-prefeito o fez. Então eu solicito que seja lida a sua defesa escrita e protocolada aqui nesta Casa, dentro dos trâmites legais e regimentais. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Fartura, São Paulo. Ilustríssimos representantes da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa Legislativa desta comarca. Senhor presidente da comissão, Paulo Amamura, ex-prefeito municipal, atualmente comerciante brasileiro, casado, RG número 8454025 e CPF 028-152
108-51, residente e domiciliado na rua Mário Estela, número 103, Fartura, São Paulo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar as suas justificativas acerca do parecer negativo da conta de seu mandato do ano 2010, o que faz nos seguintes termos. Inicialmente, em se falando do motivo principal do parecer desfavorável do TCE, o que não foi efetuado de forma unânime, haja vista que um dos conselheiros votou favoravelmente à aprovação das contas, já é necessário adentrar no cerne da questão. O único item, logicamente não menos importante que os demais, que obteve reprovação foi o descontrole monetário das contas. Em que pese ter valor alto para os parâmetros de uma pessoa física, para um ente público com arrecadação mensal bem maior que o valor, não representa um valor exorbitante, haja vista que o déficit orçamentário é de 9,43%, no valor de 2.465.000. Não representa arrecadação nem de um mês da Prefeitura Municipal. Não há como se negar que o débito existiu, mas é possível sua justificativa se não vejamos. Em primeiro momento, seguindo-se as tradições do município, que há tempos e atualmente vêm sendo seguidas pelo atual e antigos prefeitos, a educação teve todo o seu dinheiro gasto de forma regular, o que não é surpresa, eis que a educação municipal é uma das melhores da região proporcionalmente. O dinheiro do Fundeb foi aplicado de forma correta, os profissionais da educação foram adequadamente pagos, mesmo com o aumento significativo de seus salários, oriundo do plano de carreiras do magistério, da educação em si e do restante dos funcionários municipais. Trocando em miúdos, a educação se portou de forma adequada para os parâmetros exigidos, sendo os valores gastos de forma correta e, como se percebe pelos relatórios, de forma a maior do que o exigido, o que se deve levar em consideração como um todo. Além do mais, foram adquiridos um caminhão basculante, concluído em parte a nova garagem municipal, foi criado o Departamento do Meio Ambiente, com prédio próprio, em que se foram adquiridos um assaveiro, um caminhão com recursos próprios e, graças ao mesmo, uma retroescavadeira com recursos do governo estadual, usada apenas para tal fim, o que praticamente deu início às melhorias ambientais do município, visando a conservação do meio ambiente, o que hoje é praticamente indispensável em se falando de um meio ambiente sustentável. Em relação aos funcionários, mesmo que adiante houve atrasos, até esta época eram todos pagos no prazo corretos, sem atraso, o que deve ser considerado nesta avaliação. Também, não menos importante, há de desconsiderar o pagamento dos precatórios anuais que foram quitados de forma total, o que foi apontado pelo TCE. Por outro lado, bem mais importante, vamos se falar da saúde, que se portou de forma correta com o aumento de transportes, atendimentos e da conta de remédios, não se esquecendo do pagamento de exames aos necessitados, num patamar de quase 5% acima do exercício, o que praticamente explica o desfalque monetário do ano, atingindo quase que metade do mesmo, o que se torna extremamente relevante para o bem-estar da população necessitada. Além do que, se deve considerar os calçamentos construídos, principalmente de diversas ruas da Vila Planalto, o que onerou os cofres municipais de forma significativa, mas atingindo o seu propósito com o aumento da qualidade de vida dos munícipes agraciados com tal melhoria. Noutra banda, em se falando de educação, foi efetuada a reforma da Escola Municipal Miguel de Góes Vieira, a mais carente do município, que foi reformada de forma significativa, o que também contribuiu para o desfalque dos cofres públicos, mas, como já dito acima, atingindo objetivos plausíveis e necessários, todos com recursos próprios. Ademais, em tal ano, a pedido da Coordenadoria Social, foram gastos
mais de R$150 mil para adequar a chácara municipal para o recebimento de crianças de sexos opostos, o que gerou gastos também plenamente justificáveis para o erário. De outra banda, foram gastos mais de R$200 mil na construção da creche da Vila Romano, indispensável para as mães trabalhadoras do município, sendo que o capital gasto nas duas reformas, tanto do parágrafo acima como desses, foram pagos com recursos próprios. Além do que, Nobres diz, não se foi gasto dinheiro público de forma errônea, dispensável ou com gastos inúteis, o que em momento algum foi apontado pelo TCE, sendo que todas as licitações foram devidamente aprovadas, inclusive nos 4 anos de governo, não ocorrendo nenhuma irregularidade apontada em todas as mesmas durante todo o governo do peticionário. Não obstante, caros vereadores, não foi efetuada nenhuma denúncia de irregularidade perante o TCE, o que foi apresentado, não só nesta conta de 2010, como nas contas posteriores, para aquelas que já tiveram acesso às mesmas, o que também há de ser amplamente considerada. Eis que, sabedores de irregularidades, certamente haveriam denúncias perante o Tribunal de Contas do Estado. E, finalizando, Carlos Edis, não houve dolo, má-fé, qualquer espécie de irregularidade, a não ser o descontrole monetário apontado pelo TCE, o que com os gastos, despesas e melhorias acima declinadas, todas plenamente justificáveis, regulares, legítimas e devidamente aplicáveis, explicam o déficit orçamentário do ano 2010, sendo que todas somadas atingem ao valor apontado. Amparando esta peça justificativa, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ementa, apelação, ação civil pública, improbidade administrativa, alegação de fraude nas contas públicas, causando déficit orçamentário por não inclusão do total dos valores dos precatórios a serem pagos, medida autorizada ante a razoável interpretação das normas em vigor ao tempo dos fatos. EC 30/00. Desobediência à ordem legal por não pagamento dos precatórios, não caracterizada a pendência de recursos aos tribunais superiores, necessidade de verificação de trânsito em julgado da sentença e observância à ordem cronológica dos pagamentos, não caracterização de má-fé ou dolo, improbidade não reconhecida, sentença de improcedência mantida, recurso desprovido, déficit orçamentário. Em si, não é ato impróbrio, quando não verificado dolo ou má-fé do agente. Da mesma forma, a interposição de recurso jurídico ante aos tribunais superiores, questionando o pagamento de precatório que se encontra em primeiro lugar na fila, expressando apenas regular exercício de direito no interesse do município, também afasta a imputação de deslealdade do administrador. O orçamento é executado em regime de caixa, com receitas e despesas factíveis e exigíveis. Dívida consolidada, entretanto, constante no balanço geral e não no orçamento anual, não revela fraude nem numa manobra orçamentária espúria. Ainda que, no limite, qualificam-se como ilegais, sem dolo e má-fé, as condutas qualificadas na hipótese dos artigos 9º e 11º da Lei número 8.429/92. Não configuram improbidade administrativa e, sem culpa também, não há improbidade pela classificação do artigo 10 da mesma lei. STJ, IRS São Paulo, 479.812/SP, relator ministro Teori Albino Savajaski, em 25/8/2010. Desta forma, com a presente justificativa, apontados quase todos os gastos que levaram ao déficit declinando pelo TCE,
principalmente em se falando nos casos de saúde e educação, que representam praticamente 70% do valor apontado, no que tange as cifras aplicadas acima do exercício do exigido, sirva de explicação e justificativa para a aprovação das contas do ano 2010. Assim, espera o peticionário que a presente sirva como justificativa do déficit orçamentário 2010, o único item apontado para não aprovação das contas do citado ano, e que de forma serena seja a presente analisada de forma favorável ao ex-prefeito, pleiteando desta forma, com a devida vênia, a aprovação pelos caros edis das contas do senhor Paulo Mamura do exercício 2010. Nesses termos, pede deferimento, fartura 6 de março de 2014, Paula Mamura. Esclareço que os debates e a votação referente a esse projeto serão realizados ao final da ordem do dia, visando garantir, assim, plenamente o contraditório e a ampla defesa, momento em que, seguindo orientações da legislação vigente, o senhor Paulo Mamura ou advogado indicado por ele terão a oportunidade de apresentar manifestação verbal. Desta forma, tendo sido devidamente notificado, aguardaremos a presença do ilustríssimo senhor ex-prefeito Paulo Mamura ou o seu advogado para conceder-lhe a oportunidade de se manifestar. Então a gente volta ao final da ordem do dia para apreciação, votação e discussão deste caso. Solicito a continuidade da leitura referente ao projeto de lei complementar número 7 de 2014. Projeto de Lei Complementar número 7, 2014, de 10 de março de 2014. Autoriza o Executivo Municipal conceder termo de permissão de uso a título precário de bem imóvel que especifica a empresa SEJAC, Centro de Estudos Jacareí Limitada, e dá outras providências. Hamilton César Bortotti, Prefeito Municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a presente lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder permissão de uso a título gratuito, pelo prazo de 12 meses, 2 salas de aula nas dependências das instalações da Escola Professor Miguel de Góes Vieira, sito a Rua Santa Maria, número 60, Vila Nossa Senhora de Fátima, com finalidade de realização de curso de pós-graduação. Parágrafo único. O curso a que se refere o artigo 1º serão ministrados pelo SEJAC, Centro de Estudos Jacareí Limitada, inscrita no CNPJ número 17-239-436, ao contrário 30, em parceria com a FAUC, Faculdade Aldeia de Carapicuíba, CNPJ número 04-909-326, ao contrário 97. Desde que a empresa prestadora do serviço comprove a autorização de funcionamento pelo órgão competente. Artigo 2º. A permissão de uso ocorrerá sem prejuízo das instalações do imóvel pertencente à Escola Professor Miguel de Góes Vieira. Parágrafo 1º. Findo o prazo estabelecido de 12 meses, poderá o mesmo ser prorrogado por igual período, desde que as entidades a finalidades propostas encargo de conservação e limpeza do imóvel em interesse do Executivo Municipal. Parágrafo 2º. A presente permissão será concretizada mediante minuta do termo de permissão de uso. Artigo 3º. A permissionária não poderá dar fins diversos à permissão de uso, ao avançado no termo de permissão de uso. Artigo 4º. A permissionária se responsabilizará pela manutenção do estado de conservação do imóvel objeto do termo de permissão de uso. Artigo 5º. No ato da expedição do termo de permissão de uso, a permitente e a permissionária assinarão termo de vistoria do imóvel, no qual deverá constar o estado de conservação em que se encontra o imóvel. Artigo 6º. A permissão não poderá efetuar nenhuma intervenção na estrutura física do prédio,
sem o consentimento formal do poder concedente. Artigo 7º. A permitente fiscalizará o bom uso do imóvel cedido, notificando a permissionária a qualquer momento que constatar irregularidades no uso e na conservação do imóvel cedido. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessárias. Artigo 9º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 10 de março de 2014, Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei complementar número 7 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar número 9/14, de 24 de março de 2014. Dispõe sobre a alteração da lei complementar número 04/2009, de 26 de março de 2009, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos no município de Fartura e da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a presente lei. Artigo 1º. O artigo 95 da Lei Complementar 04/2009, de 26 de março de 2009, fica acrescido da linha 8ª com a seguinte redação: gratificação por serviços médicos volumosos de até 50% do salário. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessárias. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Prefeitura Municipal de Fartura, em 10 de março de 2014, Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei complementar número 9 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 30/14, de 21 de março de 2014. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir na conta municipal um crédito adicional especial, na importância de R$ 110 mil, destinado à aquisição de terreno de 2,42 hectares ou 1 alqueires no bairro Barra Mansa, para utilização como aterro sanitário, na rúbrica orçamentária, limpeza pública e classificação econômica, aquisição de imóveis. Artigo 2º. O crédito adicional especial será incluído na unidade e rúbrica orçamentária. 2. Poder Executivo. 10. Serviços municipais. 3. Limpeza pública. Despesa de capital. Investimentos. Aplicações diretas. Aquisições de imóveis. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito autorizado no artigo 1º, será anulada parcialmente a seguinte dotação do orçamento vigente: do Poder Executivo, da Coordenadoria da Administração Geral, reserva de contingência, item 92, no valor de R$ 110 mil. Artigo 4. Com as modificações escritas no artigo anterior, ficam alterados os anexos do Plano Plurianual PPA e os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 21 de março de 2014, Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei número 30 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei número 31, 2014, de 21 de março de 2014, dispõe sobre autorização para crédito adicional suplementar e dá outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito do município de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar a importância de R$1.092.000 para o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente. 02. Poder Executivo. 1. Do Gabinete e Assessoria Técnica. Fundo Social de Solidariedade. Material de consumo. Item 32. R$8.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Item 36. R$11.000. Poder Executivo. Coordenadoria de Administração, Administração Geral. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Item 85, R$145.000. Poder Executivo. Coordenadoria da Educação. Educação Básica, Fundeb. Manutenção do Fundeb, 40% fundamental. Obras e instalações. Item 210, R$30.000. Poder Executivo, Fundo Municipal de Saúde. Saúde, construção, reforma de unidade de saúde. Obras e instalações. Item 281, R$50.000. Aquisição de equipamentos, veículos, equipamento e material permanente. Item 284, R$175.000. Poder Executivo, Fundo Municipal de Assistência Social, à criança e ao adolescente. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Item 323, R$93.000. Poder Executivo, serviços municipais, vias e logradores públicos, recap asfáltico. Obras e instalações. Item 395, R$360.000. Manutenção das vias e logradores públicos. Obras e instalações. Item 396, R$100.000. Poder Executivo, serviços municipais, limpeza pública. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Item 404, R$120.000. Artigo 2º. Para a cobertura dos créditos autorizados no artigo 2º, serão anuladas e ou transportadas parcialmente as seguintes dotações do orçamento vigente. Poder Executivo, da Coordenadoria de Administração, Administração Geral. Outros serviços terceiros, pessoa física. Item 84, R$46.000. Poder Executivo, Coordenadoria da Administração, Administração Geral. Reserva de contingência. Item 92, R$323.000. Poder Executivo, Coordenadoria da Educação, Educação Básica, Fundeb. Manutenção do Fundeb, 40% fundamental. Obras e instalações. Item 211, R$30.000. Poder Executivo, Fundo Municipal de Saúde, Saúde. Equipamento e material permanente. Item 285, R$90.000. Aquisição de equipamentos e veículos. Equipamento e material permanente. Item 287, R$50.000. Poder Executivo, Fundo Municipal de Assistência Social, Assistência Social Geral. Equipamento e material permanente. Item 343, R$8.000. Poder Executivo, Serviços Municipais, vias e logradouros públicos. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Item 391, R$240.000. Poder Executivo, Serviços Municipais, limpeza pública, aquisição de veículos, equipamento e material permanente. Item 408, R$150.000. Poder Executivo, Serviços Municipais, estradas, construção de pontes na zona rural. Obras e instalações. Item 416, R$70.000. Serviços Municipais, iluminação pública, extensão da rede elétrica. Obras e instalações. Item 447, R$85.000.
Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Fartura, em 21 de março de 2014, Hamilton César Borfotti, Prefeito Municipal. Coloco em votação quanto à deliberação o projeto de lei número 31 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 32/14, de 21 de março de 2014. Altera o quadro anexo da lei número 1936/13, de 19 de dezembro de 2013, que dispõe sobre concessão de auxílios e ou subvenções sociais e dá outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito do município de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar, através de excesso de arrecadação, na importância supra de R$ 4.593,60, no quadro de auxílios e ou subvenções sociais, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social, na unidade orçamentária Assistência ao Portador de Deficiência, no quadro de recursos repassados pelo Governo do Estado de São Paulo, referente ao piso social São Paulo. Artigo 2º. Para a concessão dos auxílios previstos no artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar as seguintes dotações orçamentárias vigentes: do Poder Executivo, do Fundo Municipal de Assistência Social, assistência ao portador de deficiência, subvenção social, recurso estadual, item 313, R$ 4.593,60. Artigo 3º. Para a cobertura das despesas com execução desta lei, serão utilizados os recursos provenientes de excesso de arrecadação a ser verificado no presente exercício. Artigo 4º. Com as modificações escritas no artigo anterior, ficam alterados os anexos do Plano Plurianual, PPA, e os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 21 de março de 2014, Hamilton César Bortotti, Prefeito Municipal. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei número 32 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, solicito aos senhores vereadores que façam as inscrições para efetuar as moções verbais. Nada mais havendo a ser tratado no expediente desta presente sessão, passaremos direto, como de consenso entre todos os vereadores dessa casa, passaremos direto à parte da ordem do dia. Comunico que os projetos hoje deliberados e os projetos de lei complementar número 3 de 2014, que estava nas comissões, recebeu 7 emendas e serão levados à votação, com exceção do projeto de lei número 31 de 2014, que permanecerá nas comissões para melhores estudos e análise do referido projeto. Comunico ainda que os membros destas comissões, que já exararam seus pareceres anteriormente ao início desta presente sessão, requereram primeira e segunda votação dos projetos nesta mesma sessão, e que foi deferido por esta presidência. Concedo a palavra ao vereador João Batista Massaruti. Senhor presidente, novos vereadores, nossa ilustre vereadora Daniela, público aqui presente. Esses projetos já foram bem esclarecidos. Nesse momento eu requeiro a dispensa da leitura dos mesmos, presidente. Conforme solicitação de Vossa Senhoria, coloco em votação o pedido de dispensa da leitura dos referidos projetos. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Obrigado. Eu, neste momento, antes de
iniciar a apreciação e leitura das emendas apresentadas ao projeto de lei complementar número 3 de 2014, eu gostaria de colocar em votação a possibilidade da gente estar votando em global, de forma global, as emendas, já que houve, acredito eu, consenso de todos os vereadores dessa casa na aprovação destas emendas. Então, que a gente faça a votação de forma global das 7 emendas. Apenas vai ser feita a leitura direto de cada uma delas e a gente faz uma única votação e uma única discussão dessas 7 emendas apresentadas ao projeto de lei complementar número 3 de 2014, que trata do Código de Posturas no município de Fartura. Então, o requerimento de minha autoria coloca em votação aqueles que são favoráveis à votação global das 7 emendas, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários, que se levantem. Então, fica aprovada por unanimidade de votos a votação global das 7 emendas apresentadas ao projeto de lei projeto de lei complementar número 3 de 2014. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura das emendas apresentadas ao projeto de lei complementar número 3 de 2014. Emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 3/14, de 3 de fevereiro de 2014. Dispõe sobre a modificação do inciso 8º do artigo 116 e artigo 117 e seu parágrafo único, todos do projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014, o qual dispõe sobre a instituição do Código de Posturas do município de Fartura e da outras providências. Mariel Garbelotti, vereador da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, infraassinado no uso de suas atribuições legais, resolve apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º. O artigo 117 do projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 117. O horário de funcionamento das farmácias e drogarias nos dias úteis é das 8 horas às 18 horas, sendo que, aos sábados, o horário de encerramento das atividades se perfaz às 12 horas. Artigo 2º. Fica revogado o parágrafo 1º do artigo 117 do projeto de lei complementar número 3, de 3 de fevereiro de 2014, restando renominado o inciso 2º como inciso 1º, o inciso 3º como inciso 2º, o 4º como o 3º, o 5º como o 4º, o 6º, o 5º e, por fim, o 7º como o 6º. Artigo 3º. O inciso 8º do artigo 116 do projeto de lei complementar no 3 de fevereiro de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. 8º. Laboratórios e clínicas da área da saúde. Artigo 4º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Câmara Municipal de Fartura, em 24 de março de 2014, Mariel Garbelotti, vereador. Emenda número 2 ao projeto de lei complementar número 3/14, de 3 de fevereiro de 2014. Dispôs sobre a modificação do artigo 194 e inserção de parágrafo único no mesmo dispositivo do projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014, o qual dispõe sobre a instituição do Código de Posturas do município de Fartura e da outras providências. Mariel Garbelotti, vereador da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, infraassinado no uso de suas atribuições legais, resolve apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º. O artigo 194 do projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014,
passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 194. Ficam as agências bancárias estabelecidas no município obrigadas a colocarem à disposição dos usuários, na parte anterior às portas giratórias, guarda-volumes. Parágrafo único. As agências tratadas no caput desse artigo também ficam obrigadas a disponibilizar, na parte posterior às portas giratórias, bebedouros e o uso de banheiros aos seus usuários. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 24 de março de 2014, Mariel Garbelotti, vereador. Emenda número 03 ao projeto de lei complementar número 3/14, de 3 de fevereiro de 2014. Dispõe sobre a modificação do parágrafo 6º do artigo 37 do projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014, o qual dispõe sobre a instituição do Código de Postura do município de Fartura e da outras providências. Mariel Garbelotti, vereador da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, resolve apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º. O parágrafo 6º do artigo 37 do projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 6º. Define-se como zona de silêncio a faixa determinada pelo raio de 100 metros de distância, medida a partir de hospitais, maternidades, asilos, escolas, postos de saúde e similares. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 24 de março de 2014, Mariel Garbelotti, vereador. Emenda número 04 ao projeto de lei complementar 3/14, de 3 de fevereiro de 2014. Dispõe sobre a modificação do parágrafo 16º do artigo 37 do projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014, o qual dispõe sobre a instituição do Código de Posturas do município de Fartura e da outras providências. Mariel Garbelotti, vereador da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, infra-assinado no uso de suas atribuições legais, resolve apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º. O parágrafo 16º do artigo 37 do projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 16º. As empresas que exploram atividade de atividade de vinculação de sons ficam proibidas, independentemente dos níveis emitidos de emitir ruídos ou sons provenientes de anúncios em locadores públicos ou para ele dirigidos de viva voz ou por meio de aparelho ou instrumento de qualquer natureza com fonte fixa ou móvel, exceto no horário compreendido entre 8 horas e 18 horas em dias úteis e entre 10 horas e 18 horas aos sábados, desde que respeitados os limites fixados. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 24 de março de 2014, Mariel Garbelotti, vereador. Emenda 05 ao projeto de lei complementar 03/14, de 3 de fevereiro de 2014. Dispõe sobre a supressão do inciso 2º do artigo 66 e reorganização dos demais incisos no projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014, o qual dispõe sobre a instituição do Código de Posturas do município de Fartura e da outras providências. Mariel Garbelotti, vereador da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, resolve apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica o inciso 2º do artigo 66 do projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014, totalmente suprimido, passando a configurar o inciso 3º
como inciso 2º, o inciso 4º como inciso 3º e, por fim, o inciso 5º como inciso 4º. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, 24 de março de 2014, Mariel Gabelotti, vereador. Emenda número 06 ao projeto de lei complementar número 3/14, de 3 de fevereiro de 2014. Dispõe sobre a modificação do artigo 236 do projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014, o qual dispõe sobre a instituição do Código de Postura do município de Fartura e da outras providências. Mariel Gabelotti, vereador da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, infraassinado, no uso de suas atribuições legais, resolve apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º. O artigo 236 do projeto de lei complementar número 3, de 3 de fevereiro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 236. Fica instituída a Comissão Consultiva do Código de Postura, cuja formação e atribuições serão regulamentadas por meio de decreto do Poder Executivo. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 24 de março de 2014, Mariel Gabelotti, vereador. Emenda número 07 ao projeto de lei complementar número 3/14, de 3 de fevereiro de 2014. Dispõe sobre a modificação do artigo 239 do projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014, o qual dispõe sobre a instituição do Código de Postura do município de Fartura e da outras providências. Mariel Gabelotti, vereador da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, infraassinado, no uso de suas atribuições legais, resolve apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º. O artigo 239 do projeto de lei complementar número 03, de 3 de fevereiro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 239. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 24 de março de 2014, Mariel Gabelotti, vereador. Após a leitura das emendas de número 1 a número 7, eu coloco em única discussão as emendas de números 1 ao número 7 ao projeto de lei complementar número 3 de 2014, que institui o Código de Postura do município de Fartura. Conceda a palavra ao vereador Antônio da Olivete Gabriel. Senhor presidente, nobres colegas, público ainda presente, eu gostaria de falar um pouquinho, senhor presidente, em relação à primeira emenda, que é em relação ao horário de funcionamento das farmácias aqui no nosso município. Estive durante a semana conversando com o Zé Luiz, que se faz presente aqui, em relação a esses horários. É sabido que alguma farmácia pretendia abrir horário 24 horas, é isso? Ficar aberto 24 horas. Eu que trabalho na área da saúde, principalmente ali no pronto-socorro, sabemos que é inviável esse horário. Até porque as farmácias, a gente sabe que pagam bem seus funcionários, teria que ter aí um farmacêutico disponível durante toda a noite. Sabemos que o pronto-socorro nosso é bastante generoso e dificilmente algum paciente sai de lá sem ser medicado, algum paciente que porventura necessite de algum atendimento depois das 11 horas, meia-noite. Então, eu compactuo com os proprietários aí que queriam a permanência do horário antigo. Era isso, senhor presidente. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni, solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra ao senhor vereador Mariel Gabelotti.
senhores vereadores, primeiramente eu queria agradecer muito a compreensão de vossas senhorias. Na sessão anterior, a terceira sessão, foram muito compreensivos em relação à suspensão, o adiamento das discussões desse projeto, em virtude da possibilidade de estar apresentando essas 7 emendas. E como todos perceberam, era necessário essas emendas. Então, primeiramente, eu queria agradecer a compreensão e ter apoiado e aderido esta possibilidade da gente suspender. Hoje nós estamos discutindo e votando esse projeto. Ele é muito importante para o nosso município, já que é um novo e vigoroso código de postura. Essas emendas foram necessárias, conforme a explicação que eu já concedi a todos os nobres pares na nossa reunião de hoje. Então, se faz necessário para corrigir algumas divergências que a gente discordava em relação a esse código do jeito que ele veio. Então, com relação às farmácias, é muito importante, houve um consenso entre os farmacêuticos, não foi unanimidade, mas a gente tem que prezar pela maioria. Eu entendi assim, que a maioria prefere continuar no sistema que já funciona há tanto tempo e, por sinal, muito bem. Então, nós nunca tivemos reclamação a esse respeito e a gente já discutiu, os farmacêuticos sabem do que a gente pensa. Então, é uma decisão que cabe a gente tomar e foi tomada. Segundo, com relação às agências bancárias, também reunimos com os gerentes e aqui a gente ficou sabendo de muita coisa que trata da segurança. Inclusive, eu não sabia, a segurança é regulamentada pela Polícia Federal dos bancos. Existem normas a serem seguidas que a lei já estava contrariando essas normas, permitindo o banheiro fora da porta giratória, anterior à porta giratória. Quer dizer, o banco viraria banheiro público e isso incidiria em falta de segurança aos clientes. Então, nesse sentido, a gente entendeu, fizemos as adequações. Primeiro, o guarda-volume é obrigatório fora, então eles vão ter que se adequar. Agora, o banheiro dentro da agência, sempre que solicitado pelo cliente, eles têm que fornecer. A nossa preocupação também era voltada ao cliente. E o bebedouro também, todos vão se adequar. Enfim, foram decisões necessárias. E tinham outras de menos importância, mas por se tratar de uma lei era necessário. Então eu agradeço a compreensão de todos os senhores aqui nessa casa e de consenso, de comum acordo, vamos fazer essa votação globalizada e acredito eu vai ser aprovada todas essas emendas e hoje nós temos, a partir de hoje, um novo código e reestruturado código de postura do município de Fartura e de antemão meus parabéns ao Executivo Municipal de ter tomado iniciativa e hoje nós temos um código um pouco mais adequado em condições de atender melhor a nossa cidade em relação à postura do município, do munícipe em relação às leis municipais. Então era isso, obrigado mais uma vez a todos. Transfiro novamente a presidência ao senhor vereador Mariel Gabelotti. Recebo novamente a presidência. Coloco então em única votação, de forma global, as emendas de número 1 a número 7 ao projeto de lei complementar número 3 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem levantando. As emendas de número 1 a número 7 aprovadas por unanimidade de votos. Passamos então à primeira discussão do projeto de lei complementar número 3 de 2014, que institui o Código de Postura do município com todas as emendas aprovadas. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 3 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei complementar número 3 de 2014. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni e solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra ao senhor vereador Mariel Gabelotti. Senhor presidente, mais algumas observações, agora referente ao projeto no todo. Eu entendo que é um avanço muito significativo que a gente está tratando desse projeto e assim aprovando algumas medidas que estão alterando. Uma é muito polêmica, inclusive eu citei aqui anteriormente uma audiência pública que vai ser feita. Nós estamos tendo uma modificação na lei de perturbação,
que hoje está inserida, perturbação do sossego público, que hoje está inserida no Código de Postura. A quantidade de decibéis permitidas para os estabelecimentos à noite, noturno. Então houve um aumento nessa quantidade, tudo conforme normas técnicas, certo? E também houve um aumento na quantidade de decibéis nas pessoas, na casa das pessoas que posteriormente poderão reclamar. Então, ao mesmo tempo, nós estamos aumentando a quantidade de decibéis permitidos, passando para 85 decibéis, e também nas residências, aqueles que forem reclamar, se a medição for feita, aumentando para 60. Então, ao mesmo tempo, houve uma equiparação. É uma medida necessária que nós entendemos de comum acordo também com o Executivo. Uma outra situação diz respeito à questão que a gente tem que observar bem, não é até uma questão de lei de trânsito. As bicicletas, principalmente, a própria lei já diz, a mão de trânsito tem que ser respeitada pelas bicicletas. Então, aqueles que têm o hábito de andar de bicicleta no município, que nós temos muitos trabalhadores, inclusive de confecção, e tem que seguir a lei de trânsito. A mão de trânsito também tem que ser obedecida para as bicicletas, está sendo regulamentada no Código de Posturas, certo? E por último, a questão de estarmos retroagindo. O Código anterior, a emenda, fez com que não houvesse a possibilidade de retroagir. Pois a lei passa a vigorar a partir da data de sua publicação, e não a partir de 1º de janeiro de 2014. Então foi uma mudança significativa e necessária que ocorreu aqui em relação ao Código de Postura. No mais, como eu disse, né, é um código que está atualizado, é bem mais moderno, e eu acredito que possa haver falha, sim, mas eu acredito que já melhorou muito em relação àquele código, se não me falha a memória, de 1984. Era o que estava perdurando até hoje. Então esse é um pouco mais moderno, e mais uma vez eu dou os parabéns à iniciativa do Executivo de estar possibilitando este novo Código de Postura que a gente está votando aqui hoje. Transfiro a presidência ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Recebo novamente a presidência e coloco em votação e redação final o projeto de lei complementar número 3 de 2014, com as emendas aprovadas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade de votos, despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 7 de 2014, que autoriza o Executivo Municipal a conceder termo de permissão de uso a título precário de bem imóvel que especifica a empresa SEJAC, Centro de Estudos Jacareí Limitada, e da outras providências. Esse para funcionar aulas de pós-graduação, 2 salas aqui na escola Professor Miguel de Góes Vieira. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 7 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei complementar número 7 de 2014. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni e solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Senhores vereadores, eu vou ser bem breve nesta questão. A justificativa desse projeto visa atender a essa empresa para funcionamento de curso de pós-graduação e, de qualquer forma, beneficiar a população, sendo conveniente ao município, deixando, entretanto, a análise da Câmara e aprovação. Então, compete à Câmara autorizar. A única coisa que eu queria é que o prosseguimento de tais cursos, e tanto fazendo do presente nossa justificativa, o curso de especialização de pós-graduação. Isso é muito importante para essa área educacional no município, mais 2 cursos, mas eu queria aqui lembrar que ainda ninguém se manifestou por parte do Executivo, foi pedido inclusive aqui nesta casa, em relação à Uniderp em Anguera, Premier, que funcionava aqui na Escola João Batista de Oliveira. Então, mais uma vez, eu levanto essa questão e peço esclarecimentos por parte de alguém do Executivo
que se manifeste em relação ao que ocorreu, ao que aconteceu e se realmente perdemos definitivamente a escola Uniderp em Anhanguera, e tem tudo a ver com esse caso, porque aqui nós estamos resgatando 2 salas, mas nós perdemos outras e até agora não sabemos, aqui qualquer um desses vereadores, nós não sabemos os motivos e o que ocorreu de fato em relação ao Uniderp em Anhanguera. Eu levanto mais essa questão e peço esclarecimentos públicos ao Executivo em relação a esse caso. Transfiro novamente a presidência ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Recebo novamente a presidência. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei complementar número 7 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, despacho a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 9 de 2014. Este projeto dispõe sobre a alteração da lei complementar número 4 de 2009, de 26 de março de 2009, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos no município de Fartura e da outras providências. Está criando, no artigo 95 desta lei complementar, o inciso 8, gratificação por serviços médicos volumosos, de até 50% do salário. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni e solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, eu quero, neste momento, solicitar o pedido de vistas desse projeto, e eu tenho justificativa muito plausível em relação a esse pedido. O meu pedido se faz amparado pelo próprio artigo 95. Veja bem, o artigo 95, ele trata, na seção 2 do regime jurídico do Executivo, da Lei Complementar 4 de 2009, ele dispõe sobre das gratificações e adicionais. Ele está enquadrado perfeitamente no inciso 8º. Essas gratificações, está dizendo o artigo 95, além do vencimento e das vantagens previstas nessa lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais. Inciso 1, gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. 2, gratificação natalina, 13º. 3, adicional por tempo de serviço, é o quinquênio. 4, adicional pela prestação de serviço extraordinário, hora extra. 5, adicional noturno. 6, adicional de férias. E 7, adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa e penosa. Ele está criando o 8º. Aos médicos, por serviços volumosos, de 50%. Acontece que o projeto veio só criando o inciso 8º. Mas o artigo 95, ele especifica pelas suas subseções cada um desses tipos de gratificação. Ele especifica uma por uma. Exercício de função, direção, chefia e estacionamento. Ele está criando todas as condições aqui. No artigo 96, 97. Da gratificação natalina, ele está explicando tudinho aqui como que vai ser feito, os critérios. E nesse projeto não veio essa situação. Então nós temos que ter critérios. Quais os critérios que serão adotados para conceder essa gratificação? De que maneira vai ser feita? Até 50%? Pode ser 20%, pode ser 30%, pode ser 40%? Então isso não veio explicado nesse projeto, e as subseções de cada inciso deste parágrafo diz respeito a isso. Então, por isso, eu solicito o pedido de vista, nada contrário a essa situação, mas nós não podemos aprovar uma coisa aqui que não tem regulamentação nenhuma. Então, por isso eu peço vistas, já esclarecendo de antemão que eu não sou contrário, mas nós precisamos regulamentar isso. Então, nesse sentido, eu peço vistas e vou solicitar que o Executivo efetue esse procedimento, incluindo as subseções referente ao adicional por gratificação por serviço médico volumoso de até 50%. Então, era isso, senhor presidente. Transfiro a presidência ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Recebo novamente a presidência e, conforme regimentalmente, o pedido de vistas está concedido. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 30
de 2014. Projeto esse que dispõe abertura de crédito adicional no valor de R$110 mil, que trata da aquisição de terreno de 2,42 hectares ou 1 alqueires no bairro Barra Mansa, aquisição de imóvel para a ampliação do aterro sanitário no município de Fartura. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 30 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 30 de 2014. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 30 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 32 de 2014, que altera o quadro anexo da lei 1936 de 2013, que dispõe sobre concessão de auxílios e ou subvenções sociais e da outras providências. Esse trata-se de excesso de arrecadação e prevê no quadro de auxílios e subvenções destinação ao Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 4.593,60. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 32 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda votação e redação final, segunda discussão, o referido projeto de lei 32 de 2014. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 32 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de decreto legislativo número 1 de 2014, que dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Fartura no exercício financeiro de 2010 e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que certifique se o senhor ex-prefeito Paulo Mamura ou o seu profissional indicado por ele está presente e deseja se manifestar. Não está presente, senhor presidente. Nenhum dos dois. Diante disso, passo a palavra aos parlamentares que desejarem fazer uso. Conceda a palavra ao vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, ouvintes da rádio comunitária, eu gostaria de fazer apenas uma observação como presidente da comissão que fez a análise dessas contas da administração do ano de 2010, do qual, como nós citamos no projeto de decreto legislativo, nós procuramos ser o mais imparcial possível, nós procuramos analisar essas contas de forma responsável para que a gente não venha prejudicar a vida de um cidadão farturense, de uma pessoa que hoje está longe da política e, ao meu ver, o menor problema que Fartura teve ao longo desse tempo, ao longo das administrações que passaram pelo nosso município e causaram vários danos à população farturense, aos cofres municipais. Eu vejo, e já falei isso, a própria pessoa, a pessoa do senhor Paulo Mamura, que ele foi o menor problema. Teve muitas pessoas, principalmente compondo o seu assessorado, que fizeram muitas besteiras, prejudicaram muito a sua administração e causaram, sim, sérios danos ao nosso município. Mas como aqui nesse parecer a gente tem que votar toda a administração, uma prestação de contas de um ano, e como o tribunal, eu já falei aqui, o Tribunal de Contas, nós temos que entender que ele não é um órgão julgador, é um órgão consultivo, um órgão técnico. A decisão da aprovação, nós temos que nos basear em fatos, nós temos que basear na nossa análise
O Tribunal de Contas rejeitou as contas de 2010. Nós não é que é um critério rejeitou, nós somos obrigados a rejeitar. Eu procurei analisar dessa forma, acredito que os nossos membros, João Carlos Riso e o vereador Antônio Dorivete Gabriel, também analisaram da seguinte forma. Então, por isso a gente está pedindo a rejeição, acompanhando o parecer, mas com a decisão responsável, com a decisão nossa, da Câmara Municipal de Fartura e dos vereadores que compõem essa comissão. Obrigado, senhor. Não havendo mais nenhuma manifestação de parlamentares desta casa, coloco então em votação o projeto de decreto legislativo número 1 de 2014. Projeto este que foi expedido, o decreto legislativo, onde ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2010. Então, o que nós vamos votar agora é o decreto, se permanece rejeitado ou aprova as contas, baseado no decreto, se a gente aprova o decreto ou não. Então, coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 1 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Decreto aprovado por unanimidade de votos e fica assim rejeitadas as contas do exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Farturas. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, passamos à parte da palavra livre. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições. Carlos. Conceda a palavra ao vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, eu peço a licença para fazer o uso da palavra sentado. Licença concedida, senhor vereador. Senhor presidente, pessoas aqui, comunidade aqui ainda presente, eu gostaria de fazer apenas um convite. Como todos sabem, já foi divulgado isso pela cidade, nos órgãos de imprensa do município. Eu estou fazendo um trabalho voluntário lá junto com o novo coordenador de esportes do município, encarregado de esportes, nosso amigo Júnior Garbelotto. E a Coordenadoria Municipal de Esportes vem a público trazer algumas atividades que serão desenvolvidas no dia 31 de março, em comemoração ao aniversário, em comemoração aos 123 anos de emancipação política e administrativa do nosso município. A Coordenadoria Municipal de Esportes estará organizando algumas atividades após a solenidade que haverá ali no ginásio Mário de Andrade. A partir das 13 horas, a Coordenadoria Municipal estará realizando, em parceria com a Associação de Futsal do nosso município, um torneio em comemoração para as categorias no masculino sub-8 e sub-10 e no feminino sub-14 e sub-11 a partir das 13 horas. Inscrição, não será cobrada inscrições nesse dia. Então, quem tiver o seu filho, tiver o seu irmãozinho ou irmãzinha que queira participar, leve lá, que haverá premiação do primeiro ao quarto colocado e a população está convidada para esse torneio de futsal. Além do amistoso que será realizado, e todos os vereadores aqui receberam esse convite, estão todos convidados para participar. Será um amistoso organizado ali no campo Antônio Ribeiro Martins, do campo do Fofão, entre funcionários internos e externos e Câmara Municipal do nosso município. Estará tendo um amistoso ali, então fica o convite. A vereadora, não sei se a senhora joga futebol, mas está convidada também para participar. Será em comemoração ao aniversário do nosso município. E a partir das 17 horas, haverá, saindo de frente do próprio ginásio, um passeio ciclístico aberto a toda a população. Estaremos passando por todas as ruas do nosso município, várias ruas do nosso município, e após o encerramento, haverá uma apresentação musical ali em frente à Igreja Matriz. Então fica aqui o convite por parte do coordenador municipal Júnior Garbelotto, desses eventos que a Coordenadoria Municipal de Esportes estará realizando no dia 31 de março. Totalmente gratuito
e quem quiser pode ir lá participar. Quem não for jogar, vá para assistir tanto o torneio de futsal como amistoso, e o passeio ciclístico também. Haverá sorteio de brindes lá em frente à igreja, com o apoio do comércio local. A Prefeitura Municipal também está apoiando a coordenadoria. Então fica aqui o meu recado. Obrigado, senhor presidente, obrigado a atenção do público aqui presente. Uma boa noite a todos. Apenas um último recado aqui. Haverá oficina cultural de cinema no município de Fartura, referente àquele circuito cultural Duke Energy 2014, que nós aprovamos o convênio aqui nesta casa. Em Fartura haverá oficina de captação de som direto e edição de trilha sonora. Inscrições gratuitas, vagas somente aos 12 primeiros participantes. Idade mínima 16 anos, será um total de 24 horas de oficina, dia 31 de março a 3 de abril, das 15 às 17 e das 18 às 22 horas, no Cine Municipal, o Cine Mudinho, Rua Luiz Ribeiro Salgado, número 20. Inscrições com o Rodrigo, da Secretaria de Cultura, aqui do município de Fartura. Então, um convite estendido a todos os munícipes aí. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.